descontada no salário, não seja mais paga como gratificação. Porque qual que é a diferença? Gratificação, você tirou licença médica, parou de pagar. Isso é a principal coisa. Se afastou por algum motivo, parou de pagar. A gente passava com isso na gratificação de atividade. Se você ficava mais de 15 dias afastado, cortava 50%. Se você ficava mais de 30 dias afastado, você perdia a gratificação de atividade inteira. É mais ou menos isso. Só que nós não estamos nesse cenário, né? Nós não temos isso. Então, eu preciso saber, nós servidores, se for deflagrado greve, vocês vão entrar de greve? Quantos daqui que estão participando hoje, e aí é só para refletir, tá? Já riscaram a sua folha de frequência, foram lá no ato e colocaram paralisação. Porque você ir no ato é uma coisa. Você levantar a mão para falar que apoia a greve, que quer greve, e não riscar sua folha de frequência e não fazer greve, é outra coisa também completamente diferente. E lá nós temos aposentados. Eu diria que em torno de 15% a 20% dos manifestantes são aposentados. Então, nós vamos ter 2.000 aposentados levantando a mão para que seja deflagrada a greve, mas eles não têm como fazer greve, né? Então, assim, o que eu quero que vocês reflitam agora, e daqui a pouco eu vou pôr em votação, mas vou abrir oportunidade para que vocês se manifestem a favor, contra, para que vocês dizem qualquer coisa. Ah, Denis, não, a gente não tem que aceitar nem os 5%. Ah, você falou que é fantástico, mas eu coloco aqui que sim, é uma esmola. Tudo bem, eu vou ficar chateado, mas se você vê assim, eu tenho que respeitar. É sua opinião, é sua posição. Então, mas eu quero que vocês reflitam agora, enquanto outros passem a ter oportunidade para falar. Por volta das 8h10, eu vou abrir a enquete para que a gente coloque, ou até mesmo mude a minha sugestão, tá? A minha ideia e sugestão é para que, olha, vamos estar unificados desde que não haja greve. Podemos colocar, não, Denis, vamos entrar, inclusive, em greve desde que coloque lá que a tabela do nível básico e do nível médio vai ter mais 10%. Não sei, eu estou aqui colocando hipóteses. Mas eu também quero que vocês reflitam. Quando foi aprovar a nossa lei da nossa reestruturação, nós não chegamos a ter 100 servidores em frente à Câmara dos Vereadores. Contratamos caminhão, fizemos bandeira, fizemos bexiga, fizemos adesivo, fizemos tudo o que tinha que fazer. E isso tem gasto financeiro. Pra vocês terem uma ideia, cada paralisação, a AMASP gasta mais de R$ 3.500, contribuindo para que divida lá o caminhão de som, contribuindo para que saia lá a mensagem no SPTV, contribuindo para que passe caminhão de ovos perto de algumas subprefeituras, de algumas escolas. Então, a gente faz isso, a gente tem gasto financeiro, almoço, gasolina, estacionamento, né? Porque leva tenda, traz tenda, tem que ter carro, alguns de nós ficam lá se matando para montar, desmontar. Então, tem até custo financeiro. Então, reflitam, né? Eu quero que nesses momentos vocês reflitam. Você, que está aí participando agora, você acredita que a gente tem força para entrar em greve? Não vamos entrar? Vamos estar juntos? A proposta é boa, a proposta não é? Então, a partir de agora, eu abro aqui a possibilidade de fala para aqueles que quiserem se manifestar. Tem um símbolo aí de uma mãozinha. Clica nesse símbolo da mãozinha, você vai estar se inscrevendo. Se você não estiver encontrando o símbolo, abre um pouquinho o seu áudio, fala, Denis, eu gostaria de falar, escreve no chat, não estou conseguindo, e aí a gente vai, nós vamos aqui se organizando. Lembrando também, nossa lista de presença já encontra-se no chat, se for possível, preencha, por favor, é muito importante para nós. O primeiro inscrito aqui é o Klaus. Klaus, abra o seu áudio, faça suas ponderações, opiniões, sugestões, depois o Jurandir, e aí nós vamos seguindo. Primeiro, Klaus, a palavra é sua. Olá, Denis, boa noite pessoal da Máscara, todo mundo aí que está participando da Assembleia. Eu só queria tirar uma dúvida aí com relação ao que você comentou, Denis. Que eu não lembro se foi a MASP ou se foi o sindicato que comentou com relação ao governo ter manifestado de antecipar também o ticket do Vale-Refeição e o Vale-Alimentação. E você comentou com relação à revisão geral anual, mas eu
pelo menos até onde eu vi aqui, você não chegou a comentar sobre essa questão do vale refeição e do vale alimentação. Teve alguma novidade com relação a isso, ou por enquanto vamos depender do que o governo vai dizer aí nas próximas assembleias, nas próximas reuniões aí, só para saber. Tá bom? Um abraço aí, obrigado pela participação, é nóis. Boa, Cláudio, obrigado. Lembrou, Klaus, desculpa, boa, Klaus. Lembrou bem, amigo, eles sinalizaram é assim, ó, podemos verificar, e bem lembrado, Klaus, a possibilidade de antecipar o índice do Vale Alimentação e Vale Refeição do ano que vem. Nossa contraproposta, isso nós já temos e chegamos a um consenso, nós já vamos encaminhar, se já não foi encaminhado, eu só não me recordo se o ofício já foi enviado pelo fórum, mas nós gostaríamos e vamos propor para que ele seja o mesmo valor do que o da Câmara dos Vereadores. Né, o nosso hoje, atualmente, salvo engano, gira em torno de R$24, quase 25, e o da Câmara dos Vereadores é 51, 52, alguma coisa. Então, nós não queremos a antecipação do índice, porque se a gente for pegar, como eu falei para vocês, o IPC-FIP, que é o que a Prefeitura trabalha, o índice do ano passado para cá, se pegar a nossa data base, é 4,44. Se aumentar 4,44 em cima de R$25, não dá nem R$2 de aumento, porque R$2 seria R$25. Vamos arredondar só para facilitar a conta. R$25, 10% seria R$2,50. Então, 4,44, metade de 2,50, 1,25. Não é nem 5%. Então, não vai chegar a um aumento nem de R$1,25. Né? Então, a gente não está querendo isso, mas o governo só havia sinalizado. O que a gente vai propor é um aumento real do Vale Refeição, do Vale Alimentação, data base 1º de maio, e quando chegar dia 1º de janeiro, conforme a lei que já foi aprovada, você reajusta pela inflação. Então, a gente não quer que antecipe o índice da inflação. Nós queremos um aumento real, só que o governo vai aceitar? Não sei. O aumento que nós estamos propondo é praticamente de 50% do Vale Alimentação e Vale Refeição. Provavelmente ele vai dizer não, que é um aumento bem longe. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem argumentos. O Vale Alimentação da Câmara é similar ao do Tribunal de Contas. Ambos ultrapassam 50%, porque o nosso tem que ser 25%. Né? E ainda mais assim, eu não sei quem tem a oportunidade de trabalhar no centro, também não sei tanto os valores da periferia, assim, das regiões periféricas, né, Guaianazes, Tiradentes, Embu-Mirim, Santa Mário e por aí vai, lá o final de Santana, Tucuruvi, quanto que está uma refeição? Né? Lá no centro, que eu tenho mais oportunidade de estar próximo, é R$22, R$19 o mais barato, o prato feito, sem você ter um refrigerante. Um refrigerante que está em média R$7, vai para 26. Então, quase, ou você ainda coloca R$1, R$2 do seu bolso, caso você queira uma refeição com um refrigerante, né? Isso que eu estou falando, refrigerante, ou talvez uma água. Agora, se você for querer aquele suco, né, que é orgânico, que não sei o quê, que tem embalagem reciclável, aí esquece, né? Aí já passa dos R$30. Se você for querer comer um parmegiana, uma lasanha, aí também esquece, já passa dos R$30. Estou dizendo o prato feito básico, um omelete, né, um contrafilezinho lá, alguma coisa assim do tipo simples. Mas, bem lembrado, só sinalizaram, a gente está mandando essa contraproposta, talvez dia 1º, na quinta-feira, a gente tenha mais informações sobre isso. Tinha levantado a mão, abaixou? Baixou. Quem? Talvez seria mesmo. Era o Jurandir. Jurandir. Jurandir, quer falar? Foi retirada a dúvida. Não temos inscritos. Se alguém quiser abrir o som, deixa eu ver se alguém comentou. Pode falar, Jurandir. Boa noite a todos, né, em primeiro lugar. Você tocou alguns pontos importantes aí no que você falou, Denis. Lá atrás, a gente tinha aí antes da reestruturação, pelo menos da nossa carreira, né, a gente tinha uma visão de que uma reforma salarial para a gente giraria em torno aí de uns 40%, 50%. E aí,
vem a questão da força, né? Não tivemos força para bater de frente com uma reestruturação que, para alguns, pode ter sido bom, para outros foi ruim, não vou entrar no mérito, mas o fato é que a gente não teve força. Então, hoje a gente se depara com uma nova situação, né? Esse ponto de partida, entre aspas, vamos dizer assim, ponto de partida fantasma aí a partir do que a gente aceitou do governo. Então, eu só consigo analisar esse 5% em cima disso, a partir desse momento. Se a gente for parar a pensar, é difícil a gente enxergar, conhecer, ver, assim, até que manifestações mais fortes, manifestações que consigam um índice muito superior a 5%. Claro, sempre vai ter, né? Mas a briga fica sempre aí, nessa base. O que consegue ganhar fica nessa base. Eu não consigo enxergar 5% como ruim, de verdade. Ainda mais se falando que é um índice de reajuste anual. Mas o meu problema, sempre aí, minha grande questão é o que consegue ganhar compromisso. Eu não consigo do governo em si ruim. Aplicar, eu não, de verdade. Ainda mais se falando que é um. Se eu parar para pensar a longo prazo, ter 5% de aumento por ano não é um absurdo de ruim, né? Claro que não é o ideal, né? Mas 5% por ano, sei lá, eu acho que se a gente for juntar aí com o que a gente tem ganho das tabelas, né, da mudança de letra, não vamos ficar tão longe de inflação. Não sei se a inflação varia mais do que 10% ao ano. Não manjo. Se alguém puder falar sobre isso, seria legal. Mas eu fiz uma conta sobre minha vida e enxerguei mais ou menos que por ano, com a mudança de letra, a gente ganha mais ou menos aí 1%. Mais esses 5% daria aí mais ou menos 6% por ano, se o governo se comprometer com essa questão aí de reajuste anual. Seria o nosso índice de reajuste anual. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, a gente pode recepcionar isso como um outro ponto de partida, né? Sim. E a partir disso, enxergar os buracos e ir atacando os buracos, né? Como a questão do vale alimentação, precisa melhorar, né? Como o acúmulo da defasagem da inflação ao longo dos anos, a gente brigar por ter subsídio para mostrar um valor melhor, para incrementar esse RGA, entendeu? Talvez seja esse o caminho. Mas, de verdade, me preocupa sensivelmente o compromisso do governo em aplicar esse reajuste anualmente. Porque não adianta nada, a gente está aqui discutindo agora, falar, não, vamos aceitar ou não, vamos aceitar ou não. Aí, o malandrinho lá, malandramente, escreve um textinho assim, que pode, sei lá, dependendo das condições orçamentárias, sabe, alguma coisinha que possa tirar dele da reta ano que vem, por exemplo. Ano que vem, acho que não ele tira da reta. Mas depois da eleição, certamente. Entendeu? Então, eu acho que isso que é o nosso principal ponto aí para enxergar. Aceitar o valor ou não aceitar o valor, ok, mas qual que vai ser o compromisso disso? Entendeu? Porque se for, por exemplo, para pegar só esse ano que vem já parar nessa história, que o governo começar de belisquência com a gente, aí, parceiro, aí vai ser uma puta de uma barca furada. É a minha opinião, não sei o que vocês acham, gente. Boa noite, obrigado. Obrigado, Jurandir. Então, eu acredito que a maioria deva compartilhar da sua opinião, concordar com ela, e é assim, será um novo momento, né? Infelizmente, o jeito que está acontecendo esse ano já caracteriza que nós vamos ter que ter luta também o ano que vem. O que nós já estamos acenando para o Fórum de Entidades, e eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a poder falar para eles. Nós temos que vincular o aumento dos servidores com o aumento de receita, similar ao que foi feito no âmbito federal com o Bolsa Família, com o salário mínimo. Então, olha, se o governo federal tiver X% de aumento, X% aumenta o Bolsa Família ou aumenta o salário mínimo. O nosso salário, nós temos que lutar
e a gente está buscando para que isso já faça parte da nossa próxima pauta. Claro que além de vamos ter que lutar por um índice para o ano que vem, mas além de lutar por esse índice, nós já estamos buscando, e a ANIS, a Associação do Nível Superior, está sendo grande parceira para isso também, por meio do Felipe, de, olha, vincular o nosso aumento com a receita. Porque, veja, claro, a Constituição diz, desde que não caia, a gente não pode cair. Vamos dizer, coisa que não aconteceu nesses últimos anos, mas tem mês que acontece, que há uma deflação. Então, ao invés de nós termos uma inflação de 4,44, a gente tem uma deflação de 1%. O que é a deflação? Quer dizer que os preços todos caíram ao invés de subir. Vamos dizer que os preços caíram. Nós não vamos perder o nosso salário. Mas aí seria o momento de ser aplicado 0,01%. E não, por exemplo, como aconteceu na pandemia, que a inflação foi superior a 10%. Então, né, Jurandir, você também tocou nesse tema, como que funciona a inflação. Cara, era muito variável. É de um mercado, e que o mercado são as empresas e os fabricantes de alimentos e por aí vai, do agronegócio, da indústria, que, quando eles querem aumentar, eles aumentam, quando quer diminuir, diminuem. Dizem que é o tal de acordo com o mercado, que quanto mais oferta, mais pessoas querendo comprar, mais eu consigo fabricar, menor eu consigo colocar o preço, mas isso olha, eu não sou capitalista, mas eu diria também que isso é muito subjetivo e que isso, para mim, é só opinião, porque o empresário, quando quer aumentar, que ele quer ter mais lucro, ele não vai se importar, basta ver aquelas empresas que em plena pandemia, ou melhor, pandemia não, desculpa, lá da Zona Norte, do litoral norte de São Paulo, quando teve as enchentes lá, ao invés de eles contribuírem, porque lá não estava tendo água, ao invés de eles contribuírem, manter um preço ou diminuir o preço, não. Por lá não conseguir estar chegando água, eles aumentaram para R$10 um negocinho de água lá, um absurdo. Né? Então, aí você vem me falar, lei da oferta e da demanda, numa situação grave de crise, que você deveria estar doando, você está aumentando mais de 70% o valor da sua água. Mas isso é só um adendo, né? Então, isso vai muito depender. Mas a gente vai buscar isso para o ano que vem. Além de ter um índice, ter aí um reajuste vinculado à receita da prefeitura. Mas isso é perspectiva, essa é questão de luta. Vamos ter movimento para isso? Não vamos ter? Quais são os vereadores? Ou qual será o prefeito que, se não aceitar no início do ano, lá em outubro não, né? Lá em 2025, a gente vai poder voltar a colocar a mesma proposta? Isso é política, também passa por política, né? Um governo que está mais propenso a fazer parceria público-privada dificilmente vai desejar vincular sua receita com reajuste do servidor. Nando, a palavra é sua. Pode abrir o seu microfone, por favor. E para os próximos, pessoal, eu já vou aproveitar, eu coloquei o texto para a gente votar assim. Vamos estar unificado com o fórum, salvo se for aprovado greve. Se alguém também quiser dar sugestão de pergunta, não, Denis, está complicado, está confuso, vamos colocar, sei lá, muda a pergunta aí, não vamos fazer adesão à greve, ou se vier manifestações contrárias, não, acho que cabe aí, vamos ou não ingressar de greve. Porque se tiver muitos servidores aqui que queiram defender a greve, a gente muda a pergunta também, tá? Nando, está conseguindo abrir o seu microfone? Ele está fechado ainda. A palavra é sua, se você conseguir falar. Não? Bom, só o Nando está inscrito. Alguém mais quer tirar alguma dúvida? Quer fazer alguma sugestão? Alan, pode abrir, a palavra é sua. Se o Nando conseguir abrir o microfone, Nando, aí quando você conseguir abrir, depois do Alan, você já pode falar, tá bom? Seu microfone ainda está fechado. Alan, a palavra é sua, boa noite. Obrigado. Boa noite para todos, né? Na verdade, a minha questão aqui é mais um desabafo. Você fala da questão da greve, e assim, lá na onde a gente está lotado, né? Onde eu estou lotado, eu vejo um enfraquecimento muito grande nosso, né? Como servidor de carreira.
Porque quando a gente fala, vou participar da manifestação ou vamos fazer uma greve, os comissionados, eles dão risada da gente, sabe? Eles fazem pouco caso. E assim, o serviço, ele não... Ele fica indiferente, né? Eles vão continuar fazendo, porque assim, eles já começaram a afastar todos os servidores. Os serviços que a gente fazia de medição, de administração, eles começam a centralizar para eles, então fica meio difícil da gente participar e exigir alguma coisa, sendo que para eles não faz nem um pouco de diferença. Então, assim, eu não sei como que funciona em outras unidades, né, que é onde o efetivo é muito maior, que tem uma responsabilidade maior dos servidores de carreira, mas no nosso caso, eu sou da subprefeitura do Embu-Mirim, eu vejo muito disso. O pessoal, ele acaba, os comissionados e os gestores lá, eles acabam fazendo pouco caso dos servidores, então, assim, a gente fica, né, de mãos atadas quando se fala em greve, paralisação, eles falam, né, eles não ligam tanto. Então, é só levantar a bola mesmo para essa questão, porque a gente é difícil, sem força para lutar ou para bater de frente com esse pessoal aí. Legal, Alan, obrigado pelo seu desabafo. E, poxa, Alan, olha, vou te ser muito sincero, que bom que você está aqui, cara. Que bom que você está aqui, que fez esse desabafo. Se tem uma coisa que eu tenho, assim, algo para alcançar ainda dentro da MASP, que eu não consegui, é poder visitar todas as subprefeituras. E nem sempre a gente tem um canal. Então, Alan, no decorrer da semana, se você estiver em um dos nossos grupos, manda uma mensagem lá para o oficial AMASP ou para mim mesmo, não sei se você tem o meu telefone, mas manda lá, oi, eu sou o Alan, que fiz o desabafo na Assembleia. Porque, cara, vamos tentar verificar quem é responsável de RH, quem é o chefe de gabinete lá da sub do Embu-Mirim. Vamos tentar agendar uma reunião, pode ser não agora, né, porque fica muito chato também fazer isso agora, mas fazer depois. Por quê? Porque se outros servidores estão com essa sensação, inclusive os comissionados, é porque está faltando, eu diria para vocês também, o conhecimento do nosso histórico, para poder falar para eles. Eu duvido que eles vão dar risada da sua cara se você virar para eles e falar, vocês sabiam que há 21 anos nós temos uma revisão geral anual de 0,01%? Sabe quanto representa isso de aumento para nós? 15 centavos, 30 centavos, eu duvido se eles vão rir da sua cara. E provavelmente também porque os seus gestores atuais devam ser totalmente ligados ao capitalismo. Porque quando nós temos gestores que são de centro ou, de certa forma, ligados ao socialismo, ao assistencialismo, né? De certa forma, eles iriam virar para vocês e falar assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Vão lá lutar pelo direito de vocês. Nós já ouvimos isso de subprefeito lá não agora, né, que já mudaram, mas nós ouvimos isso para o próprio subprefeito lá de Cidade Tiradentes, apoiando os servidores. Na greve de 2019, eles fecharam 90% do atendimento lá, só não foi 100%, porque ficou uma servidora que era comissionada, mas ela sentiu na carne o que era essa manifestação. Ela não conseguia atender todas as pessoas, começou a fazer fila, começou a ter reclamação, e aí mostra a importância do servidor lá. Então, nós temos que trazer esse histórico, conversar com os servidores. E aí, se puder, entre em contato conosco, vamos tentar chegar lá no Embu-Mirim. A gente ainda não conseguiu chegar também em Santo Amaro, ali na Zona Sul, Guaianazes eu já fui, Tiradentes eu já fui, a Penha, estou querendo ir na Penha, se tiver alguém aqui da Penha, pessoal, marca lá, vamos agendar. Normalmente a Penha acaba indo numa reunião do Itaim, ou numa outra reunião, também queremos chegar a Penha, mas entre em contato, a gente busca agendar essas visitas formais, entrando em contato com recursos humanos, pegando autorização de subprefeito. Não conseguimos. A gente chegou a fazer reunião na calçada lá na sub de Pirituba, porque eles aceitaram, eles queriam, e nós fomos lá e fizemos na calçada mesmo. Ficou até feio para o subprefeito, porque a gente bateu foto e depois tenta divulgar, mas vamos tentar chegar aí, tá bom? Beleza, obrigado. Boa noite aí e imagina. Obrigado pela força. Não esquece de entrar em contato conosco, hein, por favor. Os que estão levantando a mão aqui, o Fernando e o Clodoaldo, eu vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho, tá?
Vou abrir a palavra para vocês, mas vou abrir a enquete também. Como ninguém sugeriu para alterar a pergunta, então eu estou aqui colocando em votação. Vamos estar unificado com o fórum, salvo se for aprovado greve. Se for aprovado greve, a gente busca chamar uma outra assembleia. E aí, pessoal, chamou greve, mas greve para lutar pelo quê? Sei lá, vamos dizer, 7,8%, fim dos 14%, isso e aquilo. O que eu só chamo a atenção, pessoal, e volto a enfatizar isso, é que tem coisas que fica nítido que nós não vamos conquistar. Por exemplo, os 14%. Me perdoem vocês aposentados nesse momento, mas nós não vamos conquistar. Nós estamos com um número inferior ao que eles aprovaram a lei. Então, a dependência não é só nossa, a dependência é dos vereadores, a dependência é do prefeito. E a outra segunda questão é o STF, se eles aprovarem. Então, assim, se a gente falar, vamos entrar em greve para os 14%, nós fizemos greve em 2001 para os 14%. Tivemos que ouvir da prefeitura que nem 5% dos servidores entraram em greve. Quase que a prefeitura não possibilita aqueles menos de 5%, que literalmente riscaram seus pontos a poder pagar as horas. A gente conquistou, muito suor. Então, assim, tem que refletir bem, tá? Quando trata principalmente de greve. Paralisação, ainda o movimento é visto pela quantidade de servidor na rua. Greve não, greve é estatística. É quanto riscou, quanto que está vindo, é o RH perguntando, indo lá, é eles cortando ponto, falando que o mês que vem não vai receber o salário, para a gente recuperar depois. Então, é isso, a gente tem que ter essas reflexões. Então, vou colocar aqui, o Fernando e o Clodoaldo vão ter a palavra. Assim que eles terminarem a palavra, a gente encerra a enquete, tá? Vamos estar unificado com o fórum, salvo se for aprovado greve. Terá a opção concordo, terá a opção discordo e terá a opção abstenho. Abstenho, para mim, tanto faz, eu nem concordo, nem discordo, o que vier, para mim, é lucro, é mais ou menos isso, tá? Então, vamos deixar aqui, para quem não sabe como responder a enquete, você tem que clicar aí no seu celular ou no seu computador, num campo que tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Ele vai aparecer para você algumas opções. Aí você clica em enquete, e na enquete vai aparecer a pergunta que está sendo colocada, e aí é só você responder. Tá bom? Eu vou acompanhando aqui. Fernando vai ter a palavra, Clodoaldo vai ter a palavra. Após a palavra deles, a gente encerra, eu divulgo o resultado, e aí a gente entra no momento de dúvidas, esclarecimentos e por aí vai. Enquete aberta. Fernando, a palavra é sua. Pode falar, por favor. Abra o seu... Boa noite, Denis, boa noite aos colegas. Bom, eu queria primeiramente ponderar que não deixa de ser um avanço essa questão dos 5%, ainda que o aumento esteja aquém das nossas intenções, ele já vem a ser um certo alívio, principalmente para os colegas que lidam com essa questão do 0,01% há vários anos. A gente contar com uma nova perspectiva de reajuste anual, isso abre um novo horizonte para a nossa categoria, né? Eu concordo com o colega lá, com o Jurandir, as ponderações que ele fez, que não é de todo mal, né? Agora, a questão do Vale, Denis, concordo plenamente contigo, eu trabalho na zona central também da cidade, a gente sabe que ali é difícil a gente se alimentar com o que a gente recebe de vale alimentação, a gente tem que se virar nos 30, literalmente. Mas, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você, Denis, com a tua experiência na liderança de movimento, enfim, de lidar com outras categorias, de repente, eu concordo que a gente não tenha que aderir a uma greve, a gente também não tem, talvez, a força necessária para engrossar esse movimento da devida forma, mas, de repente, uma manifestação nesse sentido não pode enfraquecer um pouco a nossa categoria nessa pauta unificada, já que ela é tão importante para a gente pleitear esse reajuste para todos os servidores? Talvez não seria o momento de segurar um pouco e talvez manifestar isso mais para frente, não vai ao racha, algo desse tipo? Eu te pergunto mais a tua posição com relação a isso.
Ok, obrigado, Fernando, pelas considerações e pergunta. Então, é exatamente pela experiência que eu acredito que o que nós estamos conquistando, mesmo que não saia dos 5%, e lembrando que agora o que nós acertamos com o governo, porque nós vamos iniciar também a luta na Câmara, que nós temos condições de tirar um pouquinho mais, o que a gente chama de gordurinha, com os vereadores, né? Afinal de contas, aí a ameaça lá é do voto, ano que vem tem eleição, então nós vamos buscar aprimorar. É que com o governo a gente busca chegar a um limite, né? Ou não. E assim, Fernando, e aí eu sou bem sincero e bem franco, tá? Eu tive o privilégio, ou até mesmo a insatisfação, de ter que acampar na prefeitura, junto com mais 10 outros servidores, em 2019, para nós conquistarmos a reunião. A gente nem sabia se ia conquistar alguma coisa, se ia ter algum índice, se ia ter algo, mas depois que o governo nos ofereceu a pior proposta e falou, não faço mais nada, a gente via também que o nosso movimento precisava de algum estímulo para poder vir para a luta, porque não é fácil os servidores irem para a luta. E qual que, você me perguntou da minha experiência, e o que eu estou vendo hoje? E com todo respeito a todos, nem todos vão estar nessas situações, mas cargo em comissão aumentou consideravelmente. Então, um servidor que tem cargo em comissão, ele sabe que se ele for para uma manifestação, se ele for para adesão a uma greve, ele perde a confiança e está fora desse cargo. Horas suplementares, teve aumento também. Então, tem servidor que ganha horas suplementares, apesar de ter diminuído a hora, né, porque tem pontos positivos e pontos negativos, mas aqueles servidores que fazem horas suplementares, eles também deixam de estar 100%, ou vou dizer assim, plenamente na luta. Aumentou o vale alimentação, vale refeição, por mais que a gente sofra, mas já teve uma valorização muito nos últimos 2 anos, subiu, vamos dizer assim, vinha de 15 para 16, 16 para 17, 17 para 18, era quase R$1 de aumento. E a gente saiu nos últimos 2 anos acho que foi de 17 ou 18, para estar chegando já a esses quase 25. Então, já teve aí também. Teve a tabela do auxílio refeição, né? Sempre confundo um ou outro, né? Mas um é o que se equipara com a cesta básica, então, e o outro é como se equiparasse ao ticket diário, né? O da cesta básica subiu já R$50 o ano passado, vai chegar em janeiro. Vale alimentação. Então, esse que é o vale alimentação, comparado com cesta básica, já teve um reajuste de R$50, vai chegar em janeiro, já vai aumentar de acordo com a inflação também, e pode ter, eventualmente, um novo aumento. Então, assim, a gente teve quem estava no início de carreira, que recebia R$1.380 quando entrava, e de 1.380 passou para os 2.600. Então, esse cenário com que fez com que o servidor, de certa forma, buscando alternativas, essas que eu estou citando, saísse da lama, faz com que, eventualmente, igual o Alan citou aqui, talvez servidores lá da unidade dele, que a gente ainda não teve oportunidade de visitar, estão batendo nas costas dele, que bom que você participou da reunião, vai lá no ato para nós também. E é o que a gente chama de terceirizar a paralisação, terceirizar a greve. Então, não, o Alan está indo, está representando a sub do MBoi-Mirim. E, às vezes, não é assim, porque seria bom se todos da sub do MBoi-Mirim fossem. E a gente, por essa experiência que eu estou passando, eu não vejo que a gente está chegando nesse patamar. O servidor está precisando de um outro estímulo para poder ir para essa luta. Mas qual vai ser o estímulo? A educação, o estímulo da educação foi ser contra o subsídio. Eles foram para a rua para lutar contra o subsídio, e eles conquistaram. Nós também éramos contra o subsídio, mas a partir do momento que o próprio governo dividiu a nossa categoria em 2021, acenando que o aumento para o inicial ia ser quase 100% para ele, nós perdemos metade, vamos dizer assim, dos nossos guerreiros. E aí, quando o movimento começa a cair, é isso que eu acabei de citar no início, a gente não tem como exigir mais. Então, a gente passa
que a gente fez uma assembleia para isso, e aí? Vamos ser contra o subsídio? A maioria é melhor isso do que nada. É melhor isso do que continuar sofrendo. E eu vou te falar uma coisa. O nosso subsídio, não que eu o defenda, mas pelo menos até aqui, ele não vem demonstrando que está fazendo falta você ter lá o quinquênio, você ter cesta, mas aí tem que pegar no papel e cada servidor teria que fazer sua conta, porque também é relativo. Clodoaldo, após o Clodoaldo falar, pessoal, nós encerramos a enquete. Deixa eu ver como que está aqui a nossa enquete. Nós temos... vocês estão conseguindo enxergar o resultado da enquete ou não? Curiosidade. Não, a Josélia já fez um não. Eu tô. Débora, mas eu acho que é porque você é coorganizadora, né? Tá. Tá desligado. Deixa eu ver aqui. Adriana, que você está atenta aí, que eu estou vendo. Só porque eu ia te falar. Faz um dia. Você está vendo o parcial da enquete ou não? Sim ou não? Tá. Vê se você está vendo a parcial da enquete. Até agora nós temos 27 votos registrados. Tá baixo. Está desligada a opção de mostrar o resultado para todo mundo. Boa. Obrigado, Débora. Vamos ver. Vê se agora apareceu, Adriana. Vê se você está vendo mostrar o resultado. Agora foi. Então, aí vocês estão vendo a parcial. Mas, nós estamos em mais de 60 e estamos com apenas 24, 25... 27 votos, hein? Dá para ter mais aí. 4, 5, 6, 7, 8, 28 agora. Vamos lá, pessoal. Se tiver dificuldade, manda no WhatsApp da MASP. A Débora está aí tentando ajudar. Não estou vendo onde voltar. Boa, Marcelo. Você precisa clicar num link que tem... No link não. Na figura que tem um triângulo, um quadrado e uma bola. O nome dele é Atividades. Você clicando em cima dele... vai aparecer lá a opção enquete. Clica na enquete e aí você vai conseguir responder. Concordo, discordo ou abstenho. Aí, já subimos para 30. Por enquanto, 25 votos concorda, um discorda e 4 se abstém. Clodoaldo, a palavra é sua, depois eu fecho a enquete e abro a palavra para Denise. Boa noite a todos. Eu só te perguntar para ter uma ideia. Espera aí, Clodoaldo, só um instante. Você deve estar usando tanto o computador quanto o celular e está dando eco. Você tem que abaixar o volume de um deles total e desligar a fala de um deles total. Você só que ele está com 2 celulares, ele precisa desligar um. Isso, porque senão faz isso, dá essa microfonia e dá o eco. É só abaixar o som total de um deles. Você coloca como não passar o som. Você fecha o som. E aí você fala por um deles. Dá para ouvir? Boa, agora dá e sem eco. Lá no Porto das Entidades, é uma pergunta só. Eles falaram alguma coisa de fundo de greve? Porque, de repente, tem lá, me paga a greve, né? E como que vai ser esse fundo de greve? Então, Clodoaldo, aí não comentaram nada de fundo de greve, e o fundo de greve, cada entidade pode ter o seu. Tá? Então, por exemplo, a MASP, ela não tem formalmente um fundo de greve, mas nós temos caixa, dependendo do número de dias. Então, por exemplo, eu diria que a MASP hoje, ela tem condições de sustentar uma greve de até um mês, para em torno de 1.000 servidores conseguir contribuir com uma cesta básica. Fora isso, já quebra o nosso caixa. A gente não declara, olha, contribua aqui para o fundo de greve, mas a gente separa parte das nossas mensalidades para um fundo de greve, parte das nossas mensalidades para pagamentos de ações judiciais. Então, a gente não explicita. Fundo de greve. Agora, dependendo da greve que se vem, por exemplo, a MASP, no nosso caso, vamos fazer adesão à greve. Ok, estamos lá na greve. Quantos servidores estão formalmente riscando o seu ponto e ficarão sem salário ou com metade do salário, 1/3 do salário? Vamos dizer que foi 50% do salário. Aí a gente tem como doar a cesta básica.
100% do salário, também temos como doar a cesta básica, mas para o mês seguinte a gente já não tem. Aí a gente tem que abrir um fundo de greve para dizer, olha, pessoal, aqueles que não estão de greve, por favor, façam doações aí para manter a greve, senão a gente não consegue manter. Então, nesse quesito greve, nós não temos. E aquilo que acho que foi o Leonardo, né? O Leonardo perguntou, olha, pela sua experiência, pelo não sei o quê, você tem que ver pelo próprio ambiente de trabalho. Quantos da sua unidade hoje faziam adesão à greve? E, por exemplo, você é de uma unidade que para nós é referência. A subprefeitura do Itaim Paulista. A subprefeitura do Itaim Paulista é o que mais participa das manifestações. É uma da subprefeitura que consegue levar um ônibus com a metade ou mais da metade dele só de nível básico e nível médio. Então, vocês são o nosso ponto de referência. Quando a gente vai na unidade, ou quando a gente pergunta para os servidores, e aí como tá? Ah, não, ó, agora a greve, pô, não estou vendo condição não, né? Ó, a gente aumentou, teve reestruturação, poxa, eu estou em hora suplementar, eu estou em cargo em comissão, ó, eu estou assim. É onde a gente traz essa experiência e tem esse sentimento, olha, a gente não vai conseguir ter greve. Mas tudo pode mudar, tudo é passível de mudança, pode acontecer um caso, por exemplo, a prefeitura vira para nós e fala assim, você quer saber de uma coisa? Vocês não estão contentes com 5%, alguns estão falando que é esmola, então vamos aplicar o 0,01 e vamos tratar carreira por carreira. Aí você vai ver uma carreira ganhando 20, outra carreira ganhando 0,01, outra carreira ganhando 40, e aí vai. E aí, será que é melhor? Será que é pior? Se nós estamos falando que estamos unificados, para nós não vamos perder mais esses 5%. Para nós, a gente já garantiu, 1º de maio já está garantido, agora a gente está tentando melhorar. O que vai dizer se a gente vai ter forças para melhorar ou não? Dia 1º de junho, tá bom? Então, pessoal, finalizando a nossa enquete, 37 votos concordo, 1 voto discordo e 5 abstenho, tá? Aqueles que não conseguiram, pode se manifestar no chat também, a gente busca computar, mas pela maioria, assim, bem absoluta, bem longe e distante dos outros, nós vamos levar para o fórum que nós estaremos unificados, mas nós não garantimos participação de greve. E aí, vai ter greve, vamos dizer o que nós vamos lutar, o que nós vamos colocar e assim por diante, tá bom? Pautas encerradas, tá? Deixa eu só finalizar aqui, acabei não finalizando. E agora a gente fica aberto para manifestações, dúvidas, sugestões, angústias. Pô, Denis, eu ouvi você falando para o Alan que você vai combinar para ir na sub do Jamie Boimirim. Vamos combinar para vir aqui também, etc. e tal, a gente vai combinando. Pela ordem, Denise, a palavra é sua, depois novamente Clodoaldo. Denise, aí você abre o som. E aí, para aqueles também, enquanto a Denise não está conseguindo abrir o som, que eventualmente tem um certo desconforto em abrir o som, falar enquanto está gravando, se não surgirem mais inscritos após o Cledoaldo, nós formalizamos o encerramento da nossa assembleia, a gente para de gravar, que aí é sinal de que não vai para o YouTube. Eu não sei como está a nossa comunicação hoje, mas eu imagino que eles não estejam transmitindo ao vivo, mas se estiver aí a gente paralisa, e aí a gente tira dúvidas, vamos dizer assim, informais. Tá, Denise, sim. Eu acho que... Aí, boa noite, Denis. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. É que eu vi outra Denise, aí eu fiquei esperando para ver se era ela que se manifestou também. Boa noite. Você, Denise Mendes, perdão. Boa noite a todos, e eu fico muito triste em ouvir que nunca é citada a subprefeitura Aricanduva como uma parceira hoje, né? Como você mesmo teve uma fala aí que aumentou o nível de comissionados. Eu não peguei desde o começo, eu não sei se o Jurandir é o Jurandir da sub de Aricanduva, se manifestou. Então, ele é o único cara que luta e sempre está tentando levar alguma divulgação,
e recebe o tapinha nas costas, não de que lute por nós, mas tira barato, vai lá, palhaço. É exatamente isso. Se eu estou mentindo, ele se manifeste, porque é isso que eu ouço pelos corredores. Eu vou ser sincera que eu me sinto bem distante de poder conseguir ter a mesma participação de voz como ele, pelo índice de pessoas comissionadas que trabalham no meu setor. Eu acho que sou eu a esquisita, a de outro mundo, sendo a funcionária efetiva, e os que eram efetivos e aposentaram e voltaram sendo os melhores funcionários como comissionados. Minha chefe comissionada, a assistente da chefe, do chefe, da chefe, da chefe. São 5 e eu a única servidora efetiva. Mas a fala é triste que eu não tenho colegas que possam estar indo junto com o Jurandir e eu não tenho participado já tem algum tempo também, ô Denis, porque coação. Eu tenho sofrido assédio moral já tem um tempo, fui retirada da praça de atendimento como a pior supervisora e tentei só entender por quê. Não, porque eu não gosto de você, mas eu nem te conheço, não conheço nem seu trabalho, e isso vem acontecendo, e eu estou jogada num canto lá, fingindo demência, e desmotivada por completa. Juro que eu já pensei em 10 vezes ir lá no RH e falar, por favor, dá meus papéis para mim e pedir a minha exoneração, mas aí eu olho para os lados e ultimamente eu não tenho muitos recursos, porque não sou uma menininha de 20 anos. Você me conhece, eu sou filha da Marinalva, com quem você trabalhou no posto de saúde aqui do Jardim Brasília, talvez você não estava muito lembrado, mas a fala lá é o seguinte, greve para quê? Vocês não ganham nada, a gente não ganha nada, só na cabeça. Eu não sabia desse fundo de greve, nunca houve nenhum comentário, realmente, é o que você está falando, a gente não fica divulgando, eu acho bacana, mas eu, hoje, se chamar para uma greve 10 dias, 20 dias, 30 dias, estou lá. Não quero saber quem é comissionado ou deixou de ser comissionado, e não tenho RH nem para dar resposta do que é atual, principalmente do que pode vir a acontecer e se tem algum respaldo sobre o que pode acontecer com o servidor, porque lá o meu subprefeito, o senhor Rafael, sei lá do que, pra você ter ideia que a gente não sabe nem o nome completo, o cara não atende funcionário, ele não fala com o servidor, gosta de fazer uma festinha no final do mês para enganar palhaço, cala a boca, olha, eu apareço uma vez no mês na unidade, a vereadora dele, né, custeia pelo jeito que eu entendi lá junto com eles, uma vez no mês, junta toda a corja comissionada e vai lá. Mas eles sempre estão trabalhando de uma forma seguinte, o comissionado tem mais voz, e o servidor está ficando empapuçado disso. Então, eu acho que a gente tem perdido realmente essa presença de servidores nas paralisações, justamente por isso que você falando, suas experiências. Eu não vou nem pleitear nada, mas assim, minha mãe é servidora aposentada, trabalhou 29 anos de prefeitura, eu acabei seguindo a mesma linha, mas hoje não vejo vantagem alguma de permanecer. Juro que cada dia me entristece mais e me envergonho de dizer que sou servidora. Porque na rua, quando você não é taxada como vagabundo, porque é isso que classificam a gente, ou milionário, né? E não lembram e nem escutam essas vergonhas que a gente passa de receber 1% desde quando eu entrei, que eu nunca vi um aumento real, Hoje, esses 5% aí, se realmente acontecer em 30 mil vezes, ainda é lucro para a gente, é a única esperança que ainda gera de ser servidora. Se acontecer, viu, Denis? A verdade é essa.
Obrigado, Denise, mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Esse 5%, eu diria que já está quase garantido da mesma forma quando nós garantimos o abono emergencial em 2019, só que é aquilo, tem uma tramitação. Você vai ver, vai chegar julho ou se bobear até no final do mês que vem, vai ter servidor que não participa desses encontros, que não participa de manifestação, que não vai em busca da informação e vai estar falando... Olha lá, não falei que não dá em nada? Não falei que não dá em nada? Não, gente, tem trâmites e processos para serem realizados. Né? Alguns nos perguntaram já, vamos receber a partir de junho? Não, não vai ser a partir de junho. É retroativo a 1º de maio. Só que o que vai acontecer? A partir do momento que nós colocarmos fins à paralisação, aos trâmites, e dizermos para o governo, ó, aceitamos isso daqui, o governo vai pegar aquilo que foi negociado, fazer um projeto de lei e colocar para a Câmara. E aí, na Câmara, nós vamos continuar a luta, porque na Câmara nós conseguimos tirar alguma gordurinha dos vereadores, porque eles vão querer fazer campanha para ganhar voto. Você vai ver vereador, vou até citar aqui, não vou citar nome, vou só deixar no geral. Você vai ver, por exemplo, vereadores de esquerda querendo o céu e a terra. Eles vão falar, não, porque tem que dar os 16% que foi pedido pelas associações no começo. Por quê? Porque eles não são governo. Eles não têm responsabilidade com valor financeiro, mas eles vão querer demonstrar para os seus eleitores que, olha, nós estamos tentando, nós estamos fazendo isso. Só que quando a esquerda esteve no poder, também não fez tudo isso. Pelo contrário, aplicou o 0,01%, mesmo prometendo que iria extingui-lo, e não fez. E nós vamos ver os vereadores de esquerda tentando falar, ó, vamos tentar subir aqui um pouquinho, eventualmente vai virar e vai falar assim, não, mas agora nós vamos mandar um projeto de lei, os de direita, né? Vamos mandar o projeto de lei para tirar o confisco dos 14%, que vai ser os mesmos que votaram a favor. Por isso que a gente fala... Denise, sim, eu lembro de você, conheço você, já tive a oportunidade de te encontrar na Sub do Aricanduva, que a gente já chegou a fazer reunião lá, e foi maravilhoso às vezes que a gente foi, já defendemos servidores do Aricanduva, às vezes a gente não consegue afastar um subprefeito, afastar um chefe de gabinete, mas a gente consegue fazer com que mude o ambiente, né? Não sei se você conhece a xará aqui, a Débora, não a Débora da MASP, mas a Débora aí do Aricanduva, pergunta para ela o que ela achou do nosso atendimento, quando ela estava enfrentando um assédio moral, e se você tem esse sentimento e essa sensação agora, busque nos procurar também, eu vou até aí, visito, a gente vê, tenta marcar reunião com a RH, fazer os trâmites que tem que fazer, mandar e-mail, falar, ó, aconteceu tal fato, assim não pode ocorrer, a gente defende, a gente não está aqui só para fazer assembleia e convocar para a manifestação, não, a gente está para ir nas unidades, para defender o servidor, principalmente se for assédio moral, porque muitos de nós já passamos por isso e nós não queremos de forma alguma que hoje o seu isolamento vire amanhã uma depressão e depois de amanhã um pensamento de suicídio, tá? Então, eu já passei por isso, já teve servidores que já chegaram a passar por isso, então nós atuamos também assédio moral, assédio sexual, racismo, sabe, ofensa contra idoso, preconceito, nós também atuamos, então manda uma mensaginha lá para mim, ou para a Débora pelo site, pelo WhatsApp oficial da MASP, que a gente busca conversar melhor, tá? Bom, pessoal, não tendo... Clodoaldo, a última palavra, encerramos formalmente aqui a nossa transmissão no YouTube, após a palavra do Clodoaldo, também a nossa gravação, já agradeço, mas não terminaremos. Se aqueles quiserem tirar outras dúvidas, ações judiciais, como que está o andamento de tal coisa, mariposa, a gente está aqui para responder, tá? Mas após o Clodoaldo, a gente encerra formalmente a nossa assembleia. Clodoaldo? Ô, Denis, então, só para complementar sobre o fundo de greve, falava assim, não tem nada escrito pelas entidades, alguma coisa, para poder ter um incentivo, né? A pessoa arriscar o ponto e fazer a greve, né?
É nesse ponto que eu estava indo ali, porque ninguém falou mais nada depois de uns anos para trás, depois daquele lá que nós fizemos 17 dias e que não recebemos, depois que foi aparecer um fundo de greve, né? Que ninguém nunca passou por isso, que veio passar, né? Então, mas aí a gente... É sobre o fórum das entidades, que já comentaram sobre isso, que de repente vai que a gente tem que fazer também, seguir junto, lado a lado. Não, então, Clodar, é isso que eu busquei te responder. Fórum da entidades não tem um CNPJ. Eles não vão se preocupar com fundo de greve. Cada entidade que busca representar os seus servidores, por exemplo, a MASP, é que tem que se preocupar. A MASP que tem que se preocupar se o Clodoaldo teve um fundo de greve, teve greve, ficou 15 dias sem receber e se está fazendo falta. E a gente se preocupou. Você é o exemplo vivo disso. A gente chegou para você e falou, Clodoaldo, e aí, tá precisando? Como que tá? Não, perdi lá, tal, tudo bem, você tá falando que vai recuperar, comigo tá de boa. Se você vira para nós e fala, pô, Denis, tá passando aperto, lá em casa tá sem comida, lá tá não sei o quê. Opa, peraí, vamos lá comprar uma cesta básica, sei lá, vamos na padaria, vamos comprar lá uns 20 pães, vamos fazer uma compra no mercado, o que mais você precisa? Eu tô sem... É nós que temos que ter essa responsabilidade. Tanto que eu lembro também, na Sub de Tiradentes, em 2019, tinha um servidor que estava no atendimento, que eu virei para ele e falei, amigo, se você for descontado, risca seu ponto, se você for descontado direto, a gente arca com o que você for descontado. Só que quando você receber de volta, que nós temos certeza que vamos receber, você devolve. E assim aconteceu. O Ricardo, na época, não era nem o Ricardo Nunes, acho que era o João Dória, ou o Bruno Covas. Não, Bruno Covas. O Bruno Covas foi lá, mandou os RH cortar ponto, cortaram um ponto, ele mostrou lá o olerite, ó, R$300 descontado aqui do meu olerite. A gente já tinha acordado. Isso é como se fosse o fundo de greve. Não está escrito, não está falado, olha, nós temos fundo de greve. Não, mas qual que é o objetivo de um fundo de greve? Fazer com que o servidor não passe fome por ele estar na luta, para ele poder continuar na luta. Vamos dizer que, no seu caso, você não tivesse sido ressarcido, não pagasse as horas e não tivesse o valor de volta, que a gente não tivesse te acompanhado, você nunca mais ia querer fazer uma greve. Agora, você tem que servir como exemplo para os outros servidores. E aí, os outros servidores viram que o Clodoaldo fez greve, que a MASP o apoiou, que a MASP estava lá para poder ressarcir se fosse necessário. Felizmente não foi. Pagou as horas, estava lá, buscaram te perseguir, a gente te protegeu ou não protegeu? Você é um exemplo vivo. Fomos até lá para a controladoria, orientamos, fizemos defesa, foi a única vez até hoje que eu perdi a paciência conversando com alguém por telefone, que o seu chefe virou e falou, eu não posso fazer isso, claro que você pode, que está na lei. É isso, cara. Se o servidor se sente acolhido, se ele se sente representado, ele vai estar aqui, ó, 15 para as 9 da noite, a gente mais de 50 servidores. Né? O Marcelo lembrou bem, aqui para a Denise, nós conseguimos reverter transferência de membros da CIPA, está contra a lei, é ilegal. Ele está citando, inclusive, que foi na Sub do Aricanduva, nós temos outro caso no HSPM. Então é isso, a associação que você faz parte, o sindicato que você faz parte, não é o fórum não é um CNPJ. E esse tema, fundo de greve, não será tratado no fórum. Por quê? Porque se você é da Profem, você vai buscar na Profem. Se você é do Sindicep, você vai buscar no Sindicep. Se você é da MASP, você vai buscar na MASP. Se você é da MASP e do Sindicep, você vai buscar nos dois. Entende? Então, é isso. Só que, às vezes, a gente conversa dentro do fórum. O Clodoaldo, a gente ajudou lá com uma cesta básica. Depois ele foi, nós também, no mesmo mês. Pô, então ele está se aproveitando. A gente acaba tendo também essas descobertas. Agora, não adianta fazer greve, que é aquele ditado, mandoria só não faz verão. A gente tem que ter um mínimo, sabe? Por exemplo, como que inicia uma greve? Primeiro ponto de partida. E aí, pessoal do atendimento da subprefeitura, vocês param? Porque se o atendimento da subprefeitura parar,
a gente começa a ter visibilidade. Vai aparecer lá reclamações para o SPTV, para a Record, para a Folha de São Paulo. Ah, fui até a unidade, se tem comissionado, como aconteceu na Tiradentes, uma fila enorme, ninguém me atendia, e você está respaldado pelas entidades. Né? A gente manda o ofício para dizer, olha, vai ter paralisação e por aí vai. Mas, feitas essas explicações, pautas finalizadas, eu agradeço a todos que puderam comparecer. Se você está a fim de tirar mais alguma dúvida, continue aqui conosco, nós vamos terminar a nossa assembleia, mas ficaremos mais um tempinho para conversar sobre qualquer outro tema. Boa noite àqueles que já estão em suas residências, bom trabalho àqueles que estão trabalhando, boa janta para aqueles que ainda não jantaram, e espero vê-los vocês no dia 1º de junho, lá na manifestação. Provavelmente esse 1º de junho eu não estarei, que estarei num outro atendimento, mas a Débora estará lá, nossa, se Deus quiser, futura presidente, vai estar lá. Pessoal, um beijo, um abraço, boa noite a todos, fiquem à vontade para ir saindo, e nós finalizamos aqui também a nossa transmissão ao vivo, vamos encerrando a gravação, e só peço 1 minuto para a gente poder aqui continuar tirando as dúvidas que surgirem.